Fala Samurai, beleza? Então, já fizemos muita coisa no curso até agora e nessa aula a gente vai aprender mais um ponto interessante. Lá no começo do curso, foi falado que o Flutter você faz um código para Android e o mesmo código serve também para iOS, certo? Então, nessa aula a gente vai aprender algumas técnicas para fazer isso funcionar, certo? Então, de cara, a gente já vai criar um novo projeto aqui. Flutter Create, vou chamar de Material Underline Cupertino, que são os dois estilos de aplicativo. Nós temos o estilo Material, que é do Google, e o estilo Cupertino, que é da Apple, do iOS. Então, vou abrir aqui no meu VS Code. Fechar aqui, pronto, tem um projetozinho aqui. Aquele nosso conhecido, bom e velho projeto criado, certo? Vamos só tirar aqui, vamos dar uma limpada nele. Tira aqui. Tira aqui, aqui. Aqui. Aqui, por fim, tira aqui. Certo? Beleza? Então, vamos mudar o nosso Flutter PubGet. Dá uma afastada aqui e o nosso Flutter Run. Certo? Então a gente vai ver algumas técnicas para fazer esse jogo de widgets, certo? A gente vai conseguir escrever um código para duas plataformas diferentes, beleza? Então vamos lá, vamos só deixar rodar aqui. A gente já sabe que no começo demora um pouquinho, mas então a gente vai logo falando a ideia. Então a gente viu que... Beleza, apareceu aqui. A gente viu que lá no começo todo widget começa com esse Material App, beleza? Mas além do Material App, o que é esse Material App? Ele é um widget que ele padroniza todo o seu aplicativo para utilizar os padrões Material, certo? Então, espaçamentos, largura de app bar, esse tipo de coisa, são coisas do estilo Material. Então, quando você usa o Material App, o que você está dizendo? Você está dizendo, ó, Flutter, o meu aplicativo ele vai ter padrões Material. Então, todos os seus widgets, todos os widgets que você usar, vai utilizar padrões Material. Você pode fazer, ao invés de utilizar Material, você usa Cupertino App, se você quiser usar iOS, tá bom? Então, o Cupertino ele vai fazer a mesma coisa que o Material, sendo que adotando estilos iOS. Então, algumas coisas vão mudar, por exemplo, o Cupertino App ele não tem essa propriedade theme. Então, algumas coisas vão mudar, mas se você quiser, você pode utilizar, certo? Então, isso é uma das maneiras de você diferenciar o seu aplicativo, se você vai fazer ele para iOS ou se você vai fazer ele para Android. A gente vai ver durante essa aula que tem como a gente fazer essa tratativa para os dois, certo? Então vamos dar um exemplo aqui de como a gente pode fazer essa tratativa, certo? A gente viu em aulas passadas que a gente tem o slider. Então ele pode ter um value, que eu vou dizer que é 10. Ele vai ter uma propriedade onChanged, que recebe um valor e faz alguma coisa. Ele vai ter o min, que eu vou dizer que é 0. E ele vai ter o max, que eu vou dizer que é 20. Então quando eu recarregar aqui, vai aparecer o nosso slider aqui, beleza? Então, esse é um slider estilo Material, correto? Então, o que eu posso fazer? O ideal é que você, quando estiver fazendo um aplicativo para Android, você utilize o slider, porque ele já é padrão Material. Se você quiser utilizar o slider padrão Cupertino, tem um widget chamado Cupertino Slider, se eu não me engano. Exato. Que você importa já desse pacote Cupertino, não é mais do Material. E o Cupertino Slider tem as mesmas propriedades
mas quando a gente recarregar aqui, ele já tem uma cara diferente, ó. Ele já tem a cara do iOS, certo? Então, você pode fazer essa brincadeira. Existem vários widgets Material e vários widgets Cupertino, certo? Inclusive, algum dos widgets você pode usar uma propriedade chamada Adaptive. Opa, não é Cupertino, é slider.adaptive, certo? Isso aqui é uma maneira de você já mostrar o componente adaptado para a plataforma. Então, o Flutter tem esse slider.adaptive e basta colocar isso e quando você tiver em um Android, o comportamento dele vai ser o slider de Android e quando você tiver no iOS, o comportamento dele vai ser o slider de iOS. Então, é exatamente o mesmo código que você vai utilizar e vai obter resultados diferentes dependendo de qual plataforma você está rodando, certo? Então, vários widgets têm esse widget.adaptive, certo? Então, você pode simplesmente utilizar isso, certo? Agora, vamos para um exemplo. Digamos que eu tenha o meu slider, certo? Esse é um widget meu, um stateless meu slider. E eu vou apagar isso aqui, que eu não vou precisar. Isso aqui. E aqui eu vou simplesmente retornar um slider. Que ele tem aquelas mesmas propriedades. Unchanged. O value vai ser 10. O min 0. E o max 20. Certo? Então eu criei aqui o meu slider. Eu criei aqui nesse componente só por enquanto, mas ele retorna um slider material. Então eu vou pegar esse cara e vou só jogar aqui, beleza? Vírgula e lembrando de importar. Quando eu recarregar aqui, ok, nós temos o mesmo comportamento. Está aqui o nosso slider. Vou até tirar esse texto aqui para não atrapalhar a nossa vida. Pronto, beleza, nós temos o nosso slider aqui. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que existem vários widgets já que tem o ponto adaptive, certo? Mas se por acaso tiver algum widget que não tem, é muito fácil de adaptar. Por exemplo, digamos que não existisse o ponto adaptive. Tem como a gente retornar o widget específico para a nossa plataforma. Basta a gente usar platform. Importar isso aqui do dart.io e aqui a gente consegue ver, por exemplo, se a gente está em Android, certo? Deixa eu dar um print aqui. Ó, esse platform, ele é uma classe que ele tem informações de qual plataforma você está rodando. Então eu estou aqui num emulador Android. Então quando eu recarrego aqui, ó, ele me retorna true, porque eu estou no Android. Nós temos também aqui iOS, Windows, sei lá, Fuchsia, Linux. Então a gente pode, ó, true e o resto false, porque eu estou no emulador Android. Então aqui a gente pode fazer vários tipos de tratativas. Então o que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte: se eu estou numa plataforma que é Android, eu vou retornar o meu slider. Se não, eu vou retornar o meu Cupertino slider, que ele tem a maioria das propriedades. E eu vou formatar aqui. Para ficar mais interessante, eu posso botar aqui meu slider adaptativo. E vou renomear aqui. Rename meu slider
adaptativo, certo? E aqui eu só faço chamar. Pronto, simples assim, a gente criou um widget que ele é adaptativo por plataforma. Claro, o Flutter já tem isso, eu gosto de salientar que o Flutter já tem. Basta usar o construtor .adaptive. Mas esse exemplo que eu estou dando é para widgets que não possuem já esse construtor adaptativo que já faz isso sozinho. Beleza? E você pode fazer isso para outros componentes. Quando a plataforma for Android, eu quero que o meu text field seja de tal maneira. Quando for iOS, eu quero que seja de outro. Quando for web, eu quero que seja outro. Então você pode fazer essa brincadeira. Como aqui eu só tenho um emulador Android para mostrar, vai aparecer sempre o slide Android. Mas no momento que eu abrir isso num emulador iOS ou num celular iOS, ia aparecer o slider Cupertino já com aquele outro estilo, certo? Já com o estilo do Cupertino. Então o Flutter é bem flexível nesse ponto. Aí você acaba com três possibilidades de layout. Você pode fazer o layout de todo o seu aplicativo adaptativo, ou seja, no Android ele vai funcionar de uma maneira, no iOS ele vai funcionar de outra, ele vai ser adaptativo. Você pode criar todo o seu aplicativo com o look and feel do Android, do Material, ou você pode criar tudo com o iOS. O Flutter te dá essa possibilidade, entendeu? Então o que eu quis mostrar aqui nessa aula foi como fazer essa estrutura adaptativa e mostrar que existem vários widgets Cupertino. Ó, se eu colocar aqui, existem vários widgets. Ó, Cupertino Button. Vamos até mostrar aqui, por exemplo, um Cupertino Button. Ó, vamos botar aqui é o text meu botão Cupertino. E aqui ele precisa de um oppressed. Vamos ver aqui. Ó, já é aquele botão estilo iOS. Aquele botão que é o texto, né? Que é o estilo iOS. Então, assim, fica total a seu critério. Tem aplicativos que você quer que ele seja idêntico à interface dele, tanto no Android quanto no iOS. Então, literalmente, você faz só um código e ele vai funcionar nas duas, porque você quer que ele seja idêntico. Se você quiser que ele seja adaptativo, aí você cria seus widgets adaptativos, fazendo isso, checando qual é a plataforma e retornando o específico. Ou você já retorna o ponto adaptive nos widgets que tem ponto adaptive, por exemplo. O slider tem. Não são todos os widgets que têm essa propriedade adaptative. Não são todos os widgets. E uma coisa que é importante salientar, existem muito menos widgets Cupertino do que Material. Isso é uma falha do Flutter ainda. A equipe do Flutter ainda não conseguiu equiparar. Existem muito mais widgets Material do que Cupertino. Mas você sempre pode criar o seu Cupertino. Por exemplo, existe o Cupertino Button. Mas se não tivesse, você poderia criar o seu. E no seu meu botão adaptativo, por exemplo, ao invés de ser meu slider, o meu botão adaptativo, você retornaria, no caso de ser iOS, você retornaria o botão que você criou, que é o estilo iOS. Então o Flutter te dá essa possibilidade de sair brincando e sair adaptando as suas interfaces ao que você deseja fazer, certo? Quando a gente vê lá a navegação, mais à frente, que a gente vai ver navegação, a gente pode ver que a navegação também pode ser estilo Material ou estilo Cupertino. As telas aparecem de maneira diferente, a navegação é feita de maneira diferente no Android e no iOS. Então você pode simular esses comportamentos, você pode até misturar esses comportamentos se fizer sentido para você. O que você tem que manter na sua mente é o que eu falei anteriormente. Você tem que ver se você quer uma interface adaptativa por plataforma ou se você quer que ela se comporte da mesma maneira no Android e no iOS. Não tem uma regra para isso. Vai ser o que você achar melhor, o que a sua equipe achar melhor, os requisitos da sua interface, digamos assim.
Então, se você quiser, o Flutter, ele tem lá um códigozinho, você vai gerar tanto no Android como no iOS e vai ficar idêntico nos dois. Beleza? Se você quiser que ele seja adaptativo, aí você vai ter que fazer essas práticas que a gente aprendeu nessa aula. Beleza? Então, por essa aula é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima. Valeu e até mais.